Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, mais um programa do canal do Clóvis. Sou seu amigo, professor Castelano. Eu sempre me confundo, eu falo professor, sou Castelano, que eu fico tenso. Mas hoje eu vou Hoje é professor. Hoje é professor. Tô aqui ao lado do meu amigo Professor Brian. Professor Brian, agora sim, achei que você ia dar esse mole. Não. Mas o mestre é ele. Clóvis. Não sou professor. A vinheta, vamos pra vinheta. Canal do Clóvis. Como você já deve ter lido no título do programa, depois dessa introdução alucinada aqui, caótica, como sempre... Como toda boa aula. Como uma boa aula aí. Hoje a pauta é extremamente séria. Apesar que todas as nossas pautas têm sido sérias. Sim, a gente... Até as que são da zoeira é séria. Porque a gente falou do humor, mas a gente lançou ali o problemático em cima desse compensação, humor. a gente já falou de assassinato e crime e riu pra caralho, né? Pô, muito errado isso. É. Mas a gente não riu, não. Lembrei do Mas chupacu. a gente já falou de assassinato e crime? Eu não sei, porque a gente não sabe a ordem que sabe. Não. A gente vai falar ainda. Eu tô prevendo o passado. Tá, é isso. É o passado, é o futuro repetindo o passado. Olha aí, Cazuza. Não sei. Mas o assunto é sério, é real, é uma parada que a gente tem debatido, que é o novo ensino médio, né? Esse novo ensino médio que teria como consequência um novo Enem também. Então, ele traz uma problemática. Foi esse decreto de 2017, do governo Temer ainda, salvo engano, e ele deu um prazo até que 2024 todas as escolas já estivessem com esse novo ensino médio, porque seria o novo Enem. Mas a pergunta que eu faço, Brian, no preâmbulo de sempre... O que é o novo ensino médio? É uma merda. Ponto. É isso. Não, na verdade é uma proposta, né, de tentar mudar o ensino médio. Mudar o novo ensino médio. É porque vai ser igual o Enem, porque esse Enem é novo, né? Aí o próximo seria novíssimo Enem, né? É o novo V2. É isso. É o mais novo Enem. O mais novo Enem. Muito bom. Mas assim, o ensino médio é um gargalo da educação brasileira há muito tempo. Então você tem ali uma defasagem muito grande, você tem evasão escolar muito séria. Assim, a gente pega em algumas... Desculpa te interromper, só porque é um dado muito concreto. De Queimados, por exemplo. Você é professor da rede pública do Estado e trabalha em Queimados. Mas eu pego, por exemplo, algumas escolas que eu tenho mais contato. Como é isso aí? Por exemplo, o 396, Luiz Peixoto. Sim. Tipo, ele tinha 4 primeiro ano, 2 segundo ano e 1 terceiro ano. Mano, a própria expectativa de turma já mostra ia reduzindo. isso. Já ia reduzindo por conta dessa evasão que você está falando. Exato. E aí, assim, o ensino médio já tinha um currículo com dificuldade, você já tinha evasão, o grau de retenção do aluno na aula também era muito difícil, né? Então, essa coisa de que durante o fundamental os alunos eles tendem a ser mais obrigados pelos pais a ir, aquela coisa. No ensino médio, isso já dá uma certa relaxada a depender da família, da condição da família. Então, o aluno ali já está com 14, 15 anos, muitas vezes ele já vai começar a ter oportunidade de trabalho, que já nem seria a idade, né? Vamos colocar assim, adequada juridicamente. Sim. Mas a gente sabe que a realidade brasileira é outra coisa. Ela não acompanha legislação, ela... É a vida, muito que complexa, é o caos. A vida é o caos. É o caos, E exatamente. é isso. A gente tá rindo. Olha aí, Sara. Já deu cheque. Essa que é a realidade, né? A vida é o caos. E é isso. Aí, eu meti 3 agora ao mesmo tempo. E, na verdade, a ideia é assim, esse ensino médio do jeito que ele não tá dando certo. Esse antigo, né? Então temos que fazer alguma coisa. E de fato, não está. É importante ressaltar. Isso. Você que está em casa, a gente não está defendendo um antigo modelo. A gente só vai descer a porrada nesse novo que foi ali inserido sem debate. Mas o antigo já era um problema. Sim. Então, assim, algo tem que ser feito, alguma coisa para atrair o jovem, para manter ele na escola, para dar uma formação a ele que acompanhe os dilemas do contemporâneo, porque em alguns níveis os currículos eram muito defasados, né? Então você teve alguns avanços em termos de política educacional no Brasil nos últimos anos que refletiram muito no ensino superior. Mas no ensino básico você ainda tem um gargalo ali muito grande, principalmente o ensino médio, né? Então, sei lá, política de cotas fez uma alteração grande na entrada de gente no ensino superior. Dentro do ensino superior, algumas áreas de conhecimento, de debate, de pesquisa começam a ganhar corpo, né? Então, assim, você tem vários assuntos que não eram estudados no Brasil direito 20 anos atrás e que hoje já tem uma produção acadêmica relevante.
mas o retorno disso para o ensino básico ainda é muito ruim e você precisava ter alguma coisa ali que atraísse o jovem, né? Para ficar no colégio e ter uma formação adequada que preparasse ele para a vida no sentido amplo, mas também para esse novo contexto universitário e tudo mais. E, bom, surgiu essa proposta aí de modificar o ensino médio e fazer o tal dos itinerários formativos, né? Que é essa ideia de que você tem um conteúdo básico de ensino médio para cumprir, uma carga horária que já era conhecida, e agregar uma nova carga horária onde o aluno teria... Aí vamos começar... A liberdade... Vamos começar nos teria, né? Sim. Teria a liberdade de poder escolher em qual área ele gostaria de se aprofundar, para que na hora de fazer o Enem ele pudesse ter um Enem direcionado. Naquela profundidade que ele teve. Desculpa te atrapalhar, mas eu acho isso incrível. A teoria é boa. A teoria é boa, porque assim, eu vou direcionar esse jovem, apesar de eu achar que esse jovem... Não tem condição de ele escolher, é muito jovem. né? Essa é a realidade. De escolher porque ele vai que- ter que escolher isso aos 14 anos. É muito louco, é. Mano, e aos 14 anos eu queria ser várias coisas na vida, tá Isso ligado? no referente ao ensino médio dos Estados Unidos, não já acontece alguma coisa desse sentido? Cara, que eles eu- selecionam as matérias que eles querem? Mais ou menos, mas ele tem um mínimo que ele tem que cumprir ali. Ele vai ter que ir para aqueles locais. Algumas são obrigatórias, mas ele pode adicionar Isso outras. me Só não tem geografia, né? Porque a não. gente usa americano. Lá eles não sabem. Mas geografia, isso me não lembra, sabem. quando eu comecei a estudar sobre essa questão dos itinerários formativos, isso me lembrou a faculdade na Argentina, por exemplo. A Argentina ela tem uma graduação, por exemplo, vamos pensar que o Brian vai cursar medicina, você, chefe, vai cursar direito e eu vou para letras. A gente vai ter um ano todo mundo estudando a mesma coisa. Todo mundo vai estudar a mesma coisa nos primeiros anos. Se eu não me engano, são três... Nos primeiros anos ali. Primeiro ano foi foda. Mas todo mundo vai estudar a mesma coisa nos 3 semestres. Por quê? Porque ele fala que é a formação comum. É o mínimo para aí depois você vai aprofundando. Então, assim, eu achei que era interessante, porque o cara vai poder escolher ali. Mas isso é nível superior. É outro. Por quê? E aí, a maturidade. É. Tu tem uma outra maturidade. Tu tem uma outra cabeça. E mais uma vez, a crítica é, cara, por exemplo, isso já aconteceu, porque eu dei aula pro primeiro ano, no ano passado, que um aluno não queria estar no itinerário que estava, mas o pai falou que ele tinha que ir para esse itinerário, porque ele ia fazer uma formação X. Isso porque a escola talvez pudesse oferecer mais de um. Não, a escola oferecendo dois. Então. Dois. E aí é uma realidade já excepcional. Porque tem escola que você não tem nem escolha. Na verdade, tem itinerário pronto que a escola aplica para todas as turmas e você tem que estar ali. Acabou. Porque você não tem outro, você vai fazer o quê? Você vai só se você mudar de escola. É a única Exatamente. solução para isso é você mudar de escola. Porque você não tem condições de manter aquilo ali. Então, assim, eu acho que repensar o novo ensino médio é necessário, porque a gente precisa modificar o que tá. Porque tá errado o que tá aí. Eu lembro do Agostinho Carrara. Tá tudo errado. Então, porque tá de fato, assim, não contempla a nossa população, não contempla a nossa juventude, mas eu acho que botar um peso de um jovem escolher aos 14 anos, que a faculdade que ele vai fazer também é um problema. Eu lembro de mim mesmo, quando eu estava no ensino médio, eu acho que eu era um cara muito mais das exatas do que das humanas, assim. Minha formação de ensino médio era assim, eu era da matemática, na química, era o que eu mais curtia, biologia até. E aí hoje em dia, pô, eu fiz toda a minha formação superior e depois disso dentro das humanidades. Então, assim, virou completamente. Aí imagina se eu vou fazer o Enem tendo feito tudo de itinerário na área de exatas, mas eu percebo que, na real, o que eu quero fazer é de humanas. Eu não tive o preparo necessário para ingressar naquele curso. Aí eu vou ter uma defasagem ainda maior naquilo, ou seja, eu vou entrar no ensino superior com muito mais dificuldade, porque eu não tive o aprofundamento necessário. O problema do ciclo básico, né, que a gente está falando, é que esse ciclo básico deveria ter sido respeitado com as matérias originais. E não foi. E agregado com a matéria extra. Era para aumentar a carga horária. Era para aumentar a carga horária. A ideia seria essa. Vamos aumentar a carga horária. Com disciplinas a mais. Eu vou complementar aquilo que já tem. Então, por exemplo, vai ter filosofia, vai ter sociologia. Vai ter tudo. A realidade é outra. O que está acontecendo? No currículo do Estado, por exemplo, várias matérias deixam de existir para dar espaço para esse itinerário. Então o cara perdeu, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, aula de, sei lá, sociologia, para colocar uma aula ali que, no colégio onde eu trabalho, por exemplo... Projeto de vida. Projeto de vida é um que entrou fixo, né? Isso já reduziu carga horária de outras matérias, mas lá a gente tem uma matéria que é sustentabilidade e... não sei o que de vida que não é projeto. É alguma qualidade de vida. Caralho. Olha o nome da matéria. Sustentabilidade e qualidade de vida. E sabe qual foda? Eu li outro dia um texto sobre uma professora de letras que estava dando aula disso. Exatamente. E ela falou que, mano,
Exatamente. Sim, não estudei essa parada. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô tendo que ler as paradas pra entender, pra poder passar. Aí o aluno vem com uma pergunta, e eu falo, pô, pergunta pro professor de biologia. Porque tá fora do escopo dela. Totalmente. E a culpa não é dela, tá ligado? Ela não fez concurso pra isso. Eu tenho um contato de um professor de história, e ele falou, cara, eu fiz concurso pra história, tô tendo que dar alguma coisa de debate que ele tava tendo lá, democracia, uma parada assim. Eu falei, mano... Eu tenho um colega de história que tá dando letramento midiático. Ele tá tendo que estudar sobre internet, cultura Sobre digital, mídias sobre mídia pra... Porra, Exatamente. E aí não faz sentido, né? E assim, esse plano do novo ensino médio, ele já vem sendo aplicado em testes em alguns locais. Não, né? obrigatoriamente, desde o ano passado. Ele era obrigado a ter colocado no primeiro ano. Aí esse ano é obrigado a colocar no primeiro e no segundo ano. No ano que vem, seria obrigado a colocar no primeiro, segundo e terceiro ano. Mas isso no geral ou não? Não, é lei. Ainda é gradual. É lei, é lei. É gradual, primeiro, segundo e terceiro ano. Mas já tem casos, porque é obrigatório no primeiro, como você falou, mas já tem casos em que os 3 já estão aplicados Não, em porque determinados não lugares? pode. Porque ele começou no primeiro ano passado. Aí vai gradual. A turma que era no primeiro ano, que foi aplicada, ela vai continuar no segundo ano. E no segundo ano pro terceiro ano. Mas a real é que, por exemplo, eu conheço a escola pública. Você tem essa realidade, que você até falou, né, Brian? Porque assim, é um itinerário, é o que tem, segue a vida. Mas eu tenho realidade de escola privada que cagaram pra isso. Cagaram. Tipo, cara, e um novo ensino médio, como é que vai ser? Ela falou, não sei, eu não vou aplicar na minha escola, não. Eu falei, como você não vai aplicar? Não, já botei os documentos lá, é como se já tivesse, mas é tudo normal. Tipo, você trabalha com ementas, né? De projetos ali anexos às aulas, as aulas mantidas iguais. não assim. mudaram nada. E aí você não tem uma carga horária desse itinerário, que esse itinerário virou um trabalho que vai durar um semestre. Então os alunos têm que apresentar um trabalho e é isso, vamos embora. O professor orienta ali durante a aula dele normal. Mas você não tem uma carga horária nova. Para manter o aluno na escola assistindo aquilo, porque às vezes não tem nada o que fazer. Às vezes seria só orientar um trabalho. E aí, mas é muito louco a gente pegar isso, porque primeiro que isso foi um decreto. Um decreto é um decreto presidencial que ele manda o decreto para agora fugiu. Para a Câmara, e a Câmara vai lá, os deputados vai lá e decide, aprova, não aprova e tal. Não houve um debate com a sociedade, tipo, com os professores, com as partes interessadas. Com a academia. Não houve um debate. Isso é um ponto. Isso foi decidido entre empresas, né? Exatamente, porque porque a real é o seguinte, vamos lá. O Brian falou da realidade da escola pública que tem um itinerário com um projeto de vida. Ou com até tem mais, só que é sempre obrigatório, né? Você não tem opção. Não tem opção. E aí eu dei aula numa escola que, assim, tinha português, tinha filosofia, tinha sociologia, tinha tudo. E acrescentou, por exemplo, na área de linguagem, acrescentou 3 matérias. Na área de história, acrescentou 2 matérias. E o bagulho foi ficando. E foi só acrescentando, pô. Essa é a parada. Foi acrescentando. Enquanto na rede pública não tem... Na rede pública perdeu e em rede privada começou a tirar a educação física, porque não era mais obrigatória a educação física na educação. Mano, quando você fala que é decidido por empresas, isso aí se refere a essas empresas que hoje criam os sistemas de ensino que são distribuídos para escolas particulares. Porque elas que fizeram os lobby. E aí, porque o material didático vai ser produzido por elas. E aí, inevitavelmente, as escolas públicas vão sofrer com isso uma defasagem muito maior. Esquece. E ainda assim serão alimentadas por materiais produzidos por essas empresas. Porque você tem tudo bem. Você pode pegar um PEC, um Eleva. Aí você tem várias empresas que lidam com isso, né? A Somos Educação, que é uma empresa grande. Mas ainda que na rede pública você não tenha essas empresas trabalhando diretamente, as editoras que compõem livros didáticos, elas começam a fazer, eu estou recebendo um monte de livro didático já adaptado para o novo ensino médio, com esse tipo de roteirização de itinerário e tudo mais. Só que assim, é livro. E aí você sabe que tem gente ganhando com isso, editora ganhando. Muito, claro. Fazendo parceria público-privada. Assim. E aí a gente é um lobby gigante para produzir em massa e a gente falou disso hoje, né? E você vê que assim, a produção de material didático para isso é imensa, e eu não estou querendo dizer que material didático é inútil, mas a estrutura que é dada, as condições de trabalho que são dadas para executar isso são nenhuma. É isso. E aí aquele material ele é um material só teórico. No fim das contas, o novo ensino médio ele é uma grande ficção teórica, assim. Ele funciona muito bem nessa teoria, então os escritores, produtores de material didático estão fazendo até bons trabalhos. Eu pego os textos para dar uma olhada. Coisas muito Você boas. tem umas coisas bem interessantes.
Mas é aquilo. Mas como é que desce isso? Você trava isso ali, entendeu? Porque eu fico pensando na área de humanas, que é a área que eu atuo, né? Então eu peguei um livro lá da área de humanas. Então o cara trabalhava muito com questão assim, de gênero, de raça, de povos indígenas, de trabalho, de juventude. Você fala, pô, maneiro, são temas do contemporâneo, a gente discute isso. Você vê os dados ali, eles trazem questões interessantes sobre, por exemplo, na questão racial, representatividade, sobre a história da população negra, sobre dados a respeito do racismo estrutural no Brasil. Isso é bem legal. Aí você vai olhar para a aplicação prática disso, você não vai ter aquilo sendo trabalhado assim, de fato, porque você está sucateando o trabalho básico desse aluno. Então, aquele complementar ali de você falar sobre questões raciais no Brasil, que era um suporte a uma matéria de história para ampliar a discussão, a matéria de história está sangrando e você está colocando esse conteúdo que não vai ser bem conectado. Assim. Fica uma coisa meio vaga. E isso quando é ainda o bom material produzido, porque você tem uma série de coisas ainda muito horrível, ruins. Horrível. E isso a gente não está falando aqui, a gente não entrou nas aberrações. Porque tem disciplinas de aberrações. Fala por aí. exemplo, Fala aí uma. Brigadeiro Gourmet. Hã? Tem essa disciplina em São Paulo. Mais de 1.000 escolas do estado de São Paulo apresentavam essa disciplina, Brigadeiro Gourmet. Não. E tem uma outra Assim? também. Não, pera. Vamos nessa aí. Como assim, brigadeiro gourmet? Brigadeiro Gourmet, pô. Essa é a disciplina. Pô, é a o nome da matéria. Brigadeiro Gourmet. Mas eles ensinam a fazer brigadeiro, é isso? Pô, mano, isso é uma caixinha de surpresa também, porque muita gente não tem a ementa da parada. Porque, teoricamente, assim, o que dá pra entender é que seria uma aula de, talvez, química, que é pra você entender como é que se processa um alimento e tal, e junto disso entraria esse discurso, aí agora eu vou falar. Empreendedorismo. Empreendedor. Ou seja, é papo de coach. É sempre eles, cara. Sempre esses filhas das putas que querem separar as pessoas por classes sociais. Cara, mas tinha uma disciplina sobre coach. Tem. Eu esqueci tem. agora o nome. E, na verdade, o projeto de vida é uma disciplina que tem uma pegada bem coach. Coach, Se você não tomar cuidado, meu amigo, você... Eu já vi algumas coisas já. E realmente E assim, os próprios alunos, né? Eu tenho contato com alguns alunos, assim, Sim. cara, eles dão risada disso. Eles dão risada. Pra que eu preciso disso? Exatamente. Qual é a utilidade disso? Não tem, é ridículo. Eu vou fazer a prova disso aqui, tem umas perguntas lá que bota qualquer merda e dane-se. Exatamente. Sabe? Não faz sentido. Eu pesquisei recentemente no quadro de horários da Seduc, né? Que é a tem rede. muita disciplina. Aí você entra lá, você consegue. Isso aí todo mundo consegue fazer. Você Sim. pega assim, entra lá em quadro de horário Seduc, digita o município, Aí escolhe uma escola, escolhe uma turma. turma. Beleza. Tem uma matéria chamada Bora Lá. Cara, bora Ou lá. vamos ver, eu não sei. É um negócio bem assim. O que sabe? acontece? O que tá acontecendo por aí? O que rola por aí, O que nome rola da por aí matéria. é o nome. O que rola por aí. A cara do Clóvis, cara. É velho querendo pagar de jovial. O que rola por Daí aí. sai essas aberrações. Mas a ideia, a premissa da parada não é ruim. Por quê? Porque a ideia é trabalhar a execução, mídias sociais. Né? O que tá tocando nessas mídias, o que tá rolando, como é que funciona As pautas também, né? Discutir as mas, pautas. mano, assim, é muito ruim. Então, mas é isso que eu Já não é atrativo. A premissa pode ser interessante, mas a execução é uma bosta. É uma bosta, porque não tem estrutura. E não contempla principalmente a galera mais periférica, pessoal que, de acesso, não E aí, tem o mínimo de acesso. olha a loucura. Mas é o que o patrão falou, é um velho querendo ser jovem, né? Tipo assim, como é que o jovem se comunica? Bora Aí lá. o que rola por aí. Porra. E aí, cara, eu fico pensando o seguinte: a gente tá trazendo esses nomes das disciplinas da escola pública, e aí a gente vai pra particular. Aí eu dava aula sobre formas de se comunicar através do tempo. Linguagens e expressões artísticas. Essas eram disciplinas completamente diferentes. Democracia em debate. Era formas de democracia, formas de governo, como governo. Olha a diferença. Brigadeiro Gourmet. Tá ligado? Empreendedorismo. O que rola por aí. O que rola por aí. Então, tu tá muito descrente, né? Não, tu não sabia que o bagulho era tão pesado assim, né? Não, Tem, eu sabia tinha que era de bolo de pote também, não teve uma dessa? Cara, tinha um bagulho Disciplina de de bolo bolo. de ela, Leda Nagli que ministrava isso. Porra. É sério, é sério. Mas é real, mano. E assim, cara, mais uma vez, vamos lá. A gente chegou num consenso de que é necessário repensar isso no ensino médio. A gente precisa repensar o ensino médio antigo, na real. Sim. Mas só que repensar isso no ensino médio de uma forma muito equivocada.
Porque pensaram de cima para baixo, sem um debate com a comunidade acadêmica, escolar, sem esse debate, sem ouvir os profissionais de educação, sem ouvir os alunos. Pô, quais disciplinas você acha que é interessante ter aí? Cara, não teve esse contato, não teve essa conversa, tá ligado? E aí, beleza, não teve. E aí, o Estado fez tudo sozinho, o MEC não interferiu. O MEC não fez, exemplo, vai ter a lei agora Paulo Gustavo. Teve conferência nacional, conferência estadual, vai ter conferência municipal. Para quê? Para ouvir a população do local, para entender a necessidade do local. É isso que deveria ter acontecido. E não aconteceu. Porque, pelo que vocês estão falando... O Brian procurou umas disciplinas ali, ó. Não, vai, continua. Depois eu falo. O que vocês estão falando é o que acontece quando empresas com interesse puramente comercial e não educacional se metem aonde não devem, sempre em busca de lucro. É isso. E é importante lembrar que uma das maiores empresas, a maior empresa da América Latina é brasileira, de educação. É a maior empresa da América Latina, ela é brasileira. No entanto, eu duvido muito que seja gerida por educadores. Não, empresário. Claro que não. Então, esse é que é o problema. Posso ler mais algumas que eu encontrei? Tem o que rola por aí. RPG, aí isso aí o Cláudio vai gostar. Mas depende, pode ser o RPG que na coluna. No caso, como foi aprovado no governo Bolsonaro, pode ser RPG também a bazuca, né? Que atira nisso. Mas assim, só antes de passar para a próxima, RPG, eu acho que sim, tem uma parada interessante que é tentar talvez usar o RPG como forma narrativa para tentar falar de história. Sim, só que eu acho que é mais interessante deixar isso na mão do professor do que você criar uma disciplina para isso. Porque isso seria um trabalho passado num bimestre. E aí ele vai ficar o ano inteiro trabalhando jogando War nessa porra. E assim, cara, isso claramente é uma forçação de barra para querer tornar o negócio mais palatável. Agora eu vou ter RPG. Cara, não é assim. É muito diferente de, por exemplo, pega um professor de história e o cara monta uma mesa de RPG para explicar alguma coisa da Revolução Francesa. Porra, vou mestrar uma mesa de RPG sobre a Revolução Francesa e vou colocar os alunos ali dentro daquele... Perfeito. Usar aquilo como um artifício para explicar uma coisa. Agora, eu vou explicar RPG por RPG? Tem uma outra disciplina. É tipo eu criar uma matéria para explicar Fortnite, sabe? É tipo isso, é verdade. Mundo Pet S.A. Eu vi aqui, Mundo Pets S.A. Como e assim, o outro. Caralho, maluco. Eu tô ficando maluco com essa porra. Eu acho que a gente escolheu esse tema aí, o Castelano, pra deixar o Clóvis doido. Caralho. Olha aí, esse é poético. Arte de morar. A arte de morar. Cara, o Clóvis, ele tá muito descrente da parada, tá ligado? Porque é isso, o bagulho é caótico. O que imagina? Aqueles programas da GNT que fica ensinando a arrumar a gaveta, essa porra? É de casa. Caralho! Vamos botar a Patrícia Poeta pra apresentar isso também? Então, mas assim, quando eu vejo os títulos, por mais bizarros que eles sejam, você vê que dá pra entender qual conexão estão tentando fazer pra vincular o jovem ao conteúdo. Só que é o jeito errado de fazer. Total. Ela já parte de um ponto de vista comercial. Já, porque você... Porra, como é que é? Arte de morar. Arte de morar. Caralho, que porra é essa? E não diz, cara. O lance do brigadeiro. Que porra é essa? É isso. Sabe? É surreal. É surreal porque... é brigadeiro gourmet, não. Eu vi na matéria, brigadeiro caseiro. Caseiro. É caseiro, mudou, é caseiro. Pô, é nossa, gourmet. agora melhorou muito. Realmente, agora... Então, assim, cara, eu acho que a gente tinha que repensar, era necessário. Mas, cara, tinha que ouvir o professor, não faz sentido. É que nem esses casos de fazer segurança nas escolas. E a galera não escuta o professor, pô. Vou fazer segurança nas escolas. Quem vai falar? O policial, uma advogada, um juiz. Todo mundo, menos quem vive a escola, né? Quem vive a escola, pô. Aí os caras pensam em planos mirabolantes que não vai dar certo, porque a gente conhece a realidade da escola. Não vai, é impossível. E eu fico pensando, mano... E mais uma vez... O problema todo foi que o MEC, ele não fez o que deveria ter feito. Ele não acompanhou. Até porque nos últimos anos o MEC ficou abandonado. Quem tava gerindo, né? É isso, né? É bizarro. E ele não acompanhou esse processo de formação. Pô, quais formações vocês vão ter aí? O que vai ser? Por exemplo, a arte de morar é uma disciplina eletiva de geografia. Isso. E aí quem tá dando aula? Qualquer pessoa. Porque é basicamente isso. É porque é uma zona. E aí, sei lá, se eu sou um professor de língua portuguesa, como eu sou, e de literatura...
eu vou dar essa disciplina, então eu posso tentar pensar assim, vamos ver como é que foi retratada a moradia dentro da literatura, sei lá. Vamos analisar o Cortiço para falar sobre a moradia popular, vamos analisar o Casagrande Senzala para falar sobre a estrutura... Só que às vezes eu não sou o cara adequado para isso, porque eu sou da língua portuguesa, eu não sou o cara da geografia. E você tá sempre trazendo pra tua área, pô. Só que aí aquela disciplina que poderia ser mega interessante pra um cara que não gosta de ler, não gosta de literatura, mas é apaixonado de geografia, virou uma merda pra esse cara. Mas o próprio fato de existir a disciplina arte de morar já é ruim, porque ela teria que ser um projeto decidido pelo professor. Podia ser um cardápio de ações para executar ao longo do ano, não uma disciplina com carga horária tirando o tempo de outra coisa. Eu acho que poderia ser projetos. Tipo, vamos fazer projetos que o professor não fique sobrecarregado, que ganhe para isso, que ganhe um pouco mais, também, que é importante. Nada disso está sendo remunerado. A valorização do professor não passou em nenhum momento por isso. Brian, quando foi o último aumento real? Não estou falando de correção de inflação. Aumento real do governo do estado. Acho que 2013 ou 15 no máximo. É muito surreal, mano, a gente pensar essa desvalorização. E assim, mais uma vez, o professor está se desdobrando. Às vezes não chega, por exemplo, inventa. Ele vai ter que inventar. É para falar sobre isso aí na tua aula. E o cara não fez faculdade para aquilo, tá ligado? Ele não estudou para aquilo. E ao mesmo tempo ele vai ter que se desdobrar para conseguir fazer aquilo dali funcionar. Então o professor está sendo extremamente maltratado. Os alunos também estão desinteressados. Então, eu ia falar, isso que deveria ser para interessar os alunos, está deixando eles mais desinteressados. E eu não vejo esse novo ensino médio como sendo a solução do rolê que era para ser, tá ligado? Eu só vejo ele piorando e ele aumentando cada vez mais esse abismo que há entre a educação privada e a pública. É tão louco que você pergunta às pessoas assim sobre o novo ensino médio, se alguém apoia, se alguém defende. Quem está defendendo o novo ensino médio hoje está defendendo porque o antigo era ruim. Mas ninguém consegue defender dizendo que melhorou. Melhorou, é isso. Assim, se você perguntar a alunos e professores, eu faço isso sempre, né? E esse novo ensino médio, como é que está sendo? Você ouve alunos e professores falando, puta, uma merda. Mas quem tenta ainda defender, dar aquela relativizada meio liberal ali da educação e tal, fala assim, não, mas antes também não tava, né? Então tem que fazer alguma coisa, pelo menos algo foi feito, só que não tá bom, assim, não tem nada que seja positivo do que tá acontecendo. É uma tentativa muito surreal tipo de profissionalização, né, cara? Vou fazer uma educação profissionalizante. Vou tentar pra conformar esse cara a ir pro mercado de trabalho. E acabou. Não quero que ele vá pra faculdade. Porque ele querer ir pra faculdade me atrapalha, pô. Porque vai ter mais gente querendo ir pra faculdade, eu vou ter que pensar mais. E é uma forma de minar a política de cotas, né? Porque total. A política de cotas pode continuar existindo, mas ela não vai ser quase usada porque as pessoas não vão ter condição nem de chegar ali pelas notas, assim. Porque você atrapalha o processo do cara conseguir concorrer na cota. Não, você vai fazer uma segregação social fortíssima. Muito maior do que já existe. Porque ela já existe, né, cara? Não, já existe, mas vai ser um abismo maior. Abissal. Eu queria perguntar ao Clóvis aqui, assim, na sua época de ensino médio, você lembra? Isso tem tempo, hein? Então. Naquela época lá que eram os jesuítas, né? Que estavam no Brasil e tal. Estudei com as freiras. O Casteiro. Corta pro Castelão. O Casteiro não aguentou a informação. Me quebrou muito essa. Não tava esperando. Que eu ia perguntar ao Clóvis que o Castelo não conseguiu dar uma olhada pra ele. Ele não se recuperou ainda. Queria perguntar ao Clóvis como é que foi sua experiência de ensino médio, o que você acha do ensino médio quando você percebe hoje o jovem no ensino médio? Você tem alguma leitura sobre? Cara, eu vejo isso, né? Como eu falei, o cara que faz a voz do Clóvis, ele tem filhos. Eu vou botar desse jeito. O cara que faz a voz do Clóvis. Esse Clóvis aqui é um autômato, né? Ele é controlado. A referência já é toda maluca aqui, né? Mas enfim. E crianças, tem uma criança que tá indo pro ensino médio agora, mas mesmo assim, né, estuda em colégio particular e já passa por algumas bizarrices, como, sei lá, na quinta, sexta série, fazer simulado de pré-vestibular. Perfeito. Então, Isso é um bagulho que... Eu lembro que eu falei contigo no começo do ano. Eu falei, mano, olha essa loucura aqui no terceiro ano. Isso é bizarro. Era tipo, segunda semana de aula a gente tinha simulado. E aí você fica naquela... Por quê? É vendável, né? O colégio fala, aqui a gente estamos preparando já, né, os alunos para aprovação no Enem e tudo mais. E, no entanto, quando né, na minha época de ensino médio, que é mais ou menos a época de todo mundo aqui, todo mundo aqui estudou na mesma época, inclusive no mesmo colégio. No mesmo colégio. Que loucura isso, né? Cara, a gente roda e volta no mesmo lugar. Sempre essas coisas. E aí,
Cara, o que a gente tinha ali, né, era um colégio público, a gente tinha, em alguns casos, algumas turmas, uma defasagem muito grande em algumas matérias pela falta de professor, por conta de recursos, né, do Estado. E a gente tinha também, em alguns casos, uma defasagem na aplicação daquela matéria mesmo quando havia um professor. Porque o cara tava cansado, desmotivado, né? E em alguns casos o aluno tinha que trabalhar e estudar também, né? E não só isso, cara. E aí eu acho que vem um pouco desse problema do ensino médio como ele era antes, que também já era problemático e já era fraco em relação ao que se cobrava em vestibulares e afins, Sim. que era a necessidade daquele aluno procurar uma formação, um auxílio, e aí vem os cursos de pré-vestibular que fazem uma complementação do que aquele ensino médio já não era capaz de preparar aquele aluno. Então, hoje... eu acho que acaba tendo uma exacerbação por parte das escolas particulares, querendo dizer que, olha, aqui a gente supre essa necessidade e te dá coisas a mais. Só que essas coisas a mais são inúteis, na maioria das vezes. Elas só levam ao desgaste daquele aluno, ao esgotamento daquele aluno pela quantidade de coisa que ele precisa absorver ali. Ele vai acumulando muita coisa e ele não tem... Aí vem aquele ponto da maturidade, ele não tem a maturidade do que realmente ali para ele vai ser útil no que ele vai querer escolher ali. Porque às vezes ele nem tem tempo de pensar o que ele vai querer escolher. E muito do que tá ali não é querendo jogar fora o trabalho dos nossos colegas e de nós mesmos, mas muita coisa ali depois vai ser meio que lixo na cabeça desse cara, que ele vai só jogar fora. É isso. E assim, é uma grande verdade. Eu acho que é muito por conta disso que o novo ensino médio foi pensado. Por conta dessa questão de algumas informações que vão passar... Mano, que já era. Não vou usar mais isso aqui, tá ligado? No entanto, comercialmente, você pode vender que não. Estamos colocando coisas a mais, coisas descoladas, coisas jovens. Né? Mas se a gente for entrar nessa questão dos simulados e tal... Mano, é um absurdo. É loucura. É um absurdo. Cara, no 6º ano, seu filho já faz simulado, no 9º ele já ganha cartela de tarja preta. pô, você já vai preparando ele pra vida adulta. E ele nem vai... Mas isso é uma prevenção de bebida alcoólica. Já é mais uma avaliação com a qual aquele aluno precisa se preocupar, porque ele já tem os testes, os trabalhos, as provas. Ele já é adolescente, o que já é uma merda. Vou contar um caso aqui. Tenho 2, 3 anos, estava dando uma aula para uma turma de 6º ano, e aí, primeiro simulado deles. A turma era pequena, devia ter uns 15 alunos, os 15 chorando. E eu que apliquei, eu entreguei e as crianças só choravam. Eu vou reprovar, muita coisa. São 45... Mano, 6º ano, 45 questões. E mais uma redação. Olha aí. Mano... Partiu teu coração, né? Entregar isso. Cara, eu não sabia. Eu falei, gente, a minha redação é assim, ó. Faz tal coisa, conta tal coisa. E eu vou dar 10 pra todo mundo. Cara, eu tô tentando... tá maluco, mano? Eu tô tentando lembrar Faz um aqui... desenho aí de boneco de palito. Eu vou dar 10, tá bom? Eu tô tentando lembrar aqui, faz muito tempo. Mas, cara, na nossa época, assim, não tinha uma prova de 45 questões. Mas assim. na nossa época... Não, meus alunos de ensino médio é 90 questões. São 2 dias. É igual o Enem. Fazem isso. E aí faz, tipo, uma vez por mês. Hoje, inclusive, tá tendo um. Uma vez por mês, mais ou menos. E por que não tinha? Porque não tinha... não era... Eu não via a rede privada colocando em outdoor que ela aprovava tantos alunos, que aprovava... Não existia isso. É uma necessidade. Se ela não... Ela tem que preparar... Se o aluno do ensino médio não tem simulado, pro pai que tá em casa, pô, essa escola não tá preparando meu filho. Isso aí. Porque para preparar meu filho tem que acabar com a mentalidade. Porque você tem essa ideologia do mérito, né? De que esse cara tem que ser preparado para ele vencer na vida. Ou seja, a escola ela vai possibilitar esse indivíduo melhorar a si mesmo para conseguir ter um desempenho, ter uma performance excelente. Eu acho que está tudo muito reduzido a essa coisa do indivíduo... individual mesmo, assim, indivíduo individual parece uma redundância, mas é um indivíduo, a pessoa reduzida a ela mesma, ou seja, o progresso dela que importa, ou seja, se a educação brasileira, se o contexto do colégio do meu filho, se aquilo está causando mal-estar a todas as crianças, não importa. Foda-se. O que importa é que essa criança, esse jovem, ele tem que ser martelado para se tornar um objeto de trabalho ali. E assim, o que a gente faz com a molecada é surreal. Eu cito aqui o caso de um parceiro nosso, não vou falar o nome, mas é aluno meu, parceiro nosso, não é parceiro meu. E ele assiste o programa direto. O programa sai na quinta, normalmente ele só consegue assistir no domingo. Porque quinta, sexta e sábado, ele para de estudar 9h30 da noite. Caramba. Olha a rotina do maluco.
E aí no domingo ele fala, no domingo, Castelano, eu acordo, aí eu vou, tomo um café e vejo o programa de vocês, almoço, durmo um pouquinho, quando eu acordo pra estudar. Mano, essa é a rotina, porque falaram pra ele que ele tem que ser aprovado. E o método dele ser aprovado é essa galera que vende na matéria. Falando de tal, passou com 16 anos pra medicina porque estudava 16 horas por dia. Porque é um arrombado. Pô, Mas eu vou dizer, a culpa nem é desse moleque. Não é essa do pressão sistema. é do moleque. É da É do pressão. sistema, a pressão vem muito dos pais também. O problema é do dos caras. capitalismo, mano. claro, Essa é a realidade. Check. Mas é a realidade, porque Não, assim... e esse pensamento coach de que a criança tem que se fazer por si própria, É porque isso aí. se ela não passou na matéria, porque ela não se dedicou o suficiente. É surreal, caralho. mano. É Pô, surreal. cara, imagina, pô, é muito comum agora criança, adolescente com quadro de depressão, porque, não, eu reprovei o fulaninho, todo mundo passa, mas eu tô... A ansiedade, mais uma vez, eu acho que a gente já repetiu isso aqui em outro programa. É o mal desse É século. o mal dessa geração. Por quê? Porque, cara, eu não lembro de ter sido cobrado assim. Até porque, na minha época, achavam que eu ia ser caixa do supermercado, pô. O máximo que eu ia conseguir. Mas, assim, Não, e mesmo um aluno que era você, cobrado... pelo amor de Deus, você que tá aí em casa, tem desmérito nenhum ser caixa do supermercado, tá? Pelo amor de Deus. O problema é limitar uma parte da população a uma opção. a uma opção só. Esse é o grande problema. É importante É o deixar... itinerário que foi dado, né? Eu só dei esse itinerário pra ele. E é muito louco porque, assim, tanto os alunos que vão mal quanto os alunos que vão bem nas notas, no desempenho, os dois estão ferrados a cabeça. Sim. O que vai mal porque não consegue ir bem e o que vai bem porque ele tem medo de não conseguir ir tão bem quanto ele tá indo quando for a hora pra valer. Né? Porque tá Cara, todo mundo com síndrome de impostor, cara. Uma aluna, ela tirou 920, 940, alguma coisa assim, na última prova do Enem. Na redação. Na redação. Ela fez como treineira. E ela falou, cara, eu não vou conseguir, pô. Eu tenho uma aluna que tirou 960 como treineira e ela falou, minha redação ficou horrível, ficou um lixo. Eu falei, como ficou um lixo? É isso. Por quê? Porque botou na cabeça que não é capaz, pô. E ela falou depois que eu falei pra ela que tava boa mesmo, que eu teria dado 960. Eu falei, não, faz sentido, tua nota tá coerente. Ela falou, então agora eu gosto dela. Tipo, as pessoas estão muito vulneráveis, entendeu? Precisando de alguma coisa, Cara, assim. Porque só estão sendo massacrados o tempo todo. não há uma educação hoje, uma educação de acolhimento. É uma educação de competição. Eu lembro até do Bill Churran, sobre aquele livro que é o... Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. É Bom isso. que a gente fala desse livro aqui também. A gente fica dando Se check você nesse- indicar Black Mirror hoje... Não, porque seria outro check, né, cara? Porque são séries que são coisas que dá pra encaixar em tudo. Eu Mas sei. é a realidade. É o repertório da redação. Essa galera, cara, assim, ela tá aprendendo a ser isso. A ficar na luta, a ficar na briga, a competir. E mais uma vez, Bill Churran fala, não é uma competição com o outro. É com você mesmo. É com você mesmo. Que é uma competição É a horrível. pior competição que você pode ter. Pô, tu tem uma competição contigo. Aí, outro dia eu virei pros alunos e falei, cara, vocês precisam assistir esse filme aqui, eu acho que é fundamental, porque fala um pouco da juventude e tal. Pô, Castelano, não tem tempo pra ver o filme. Como assim? É porque eu assisto filme e eu fico muito mal, porque eu me sinto culpada porque eu não tô estudando. Cara, você vê, isso é um tipo de sentimento que as pessoas têm hoje com o trabalho, em alguns casos. Jura? Algumas pessoas têm. Mas, cara, aí você vê o adolescente tendo isso por causa de estudo, cara. Imagina o sofrimento que essa criança vai ter quando já for um adulto e estiver Que trabalhando. vai ter que fazer isso de novo, Vai né? ser muito maior, cara, porque isso vai se potencializando ao longo dos anos. Porque ela pensa assim, pô, quando eu tiver entrado na faculdade, me formado e começar a trabalhar naquilo que eu me preparei a minha vida inteira, vai melhrar. Não, você vai continuar o ciclo. É isso. Porque vai piorar, mano. Vai piorar, tá ligado? Então, assim, eu falo outro dia, eu tava conversando com alguns alunos de uma escola em Queimados que eu trabalhei, e aí eu tava conversando com eles, e eu falando, tipo, cara, eu tenho vários amigos que estudaram aqui, que adoravam esse lugar. Que as melhores lembranças dele eram nesses espaços. E agora eu vejo vocês só reclamando, porque aqui é um lugar sufocante, que vocês não se sentem bem, que Tá vocês não sempre querem. reclamando, sempre reclamando. Sempre. E aí é muito ruim, cara. Porque esse lugar, que era um lugar que as pessoas que eu conheço, que tem 33 anos, por exemplo, que é a minha idade, Tem uma memória positiva. positivíssima. Pô, tem moleque que se mudou de Queimados e continuou estudando. Ele vinha de Nova Iguaçu todo dia pra estudar nessa escola. E aí eu vejo gente de Queimados fazendo de tudo pra sair dessa escola, porque tá ficando doente. Isso. Então, assim, que tipo de educação é essa que a gente tá pregando, mano? Foi aí que eu ouvi a primeira vez uma aluna que eu tive falando assim, no fim de semana eu fui ao cinema e não consegui curtir o filme
porque na segunda eu ia ter teste e eu precisava estudar e eu não conseguia curtir a minha experiência com a minha família. Foi a primeira vez que eu lembro de ter escutado isso de aluno, foi nesse contexto aí. Pô, e isso é muito pesado. Isso mano. faz o quê? Uns 6 anos já. Isso é muito pesado. E vem piorando muito. E vem piorando, Muito. A gente, outro dia... O cenário brasileiro como um todo. Muito. Eu fui na pizzaria com os alunos, aniversário de uma das alunas, ele falou, vamos pra pizzaria? Eu falei, vamos e tal. E aí, tinha várias pessoas para serem convidadas, a gente chegou lá, comendo pizza e tal. Falei, pô, cadê o outro pessoal? Pô, fulano, aqui, ó, postou foto agora, tá estudando, pô. Não pode vir. Ele falou que se viesse, ele não ia conseguir curtir, porque ele precisa estudar. Ele precisa passar na prova. Eu falei, meu irmão, pô, tu não consegue tirar 2, 3 horas para ir numa pizzaria para comemorar com teus amigos o aniversário de alguém, para relaxar. Esse está sendo o grande rolê da educação. E o novo ensino médio não melhorou isso. Não melhorou. Essa é a realidade. É. Porque é um dos problemas que, na minha opinião, do ensino médio, além da evasão, além dele não ser atrativo, é que a gente precisa reformular o sistema para que a nossa juventude não fique doente, que a gente está adoecendo a molecada. Exatamente. Adoecendo. Isso, o Mas velho e o novo estão fazendo igual. Mas aí, igual. isso aí é uma coisa que é muito difícil de contornar, porque enquanto o mercado de trabalho, depois da escola, que ele vai encarar depois, tiver esse tipo de comportamento, e, obviamente, esse mercado de ensino for dominado por empresas que controlam, que ganham muito dinheiro com isso, cara, isso vai ser muito difícil de quebrar essa barreira. É porque, no fim das tipo contas, de comportamento que exaure a criança, querendo todo 100% do tempo dela para estudar, para alcançar o máximo do potencial, porque depois, se ela não tiver o máximo do potencial dela ali no estudo, ela não vai ter o máximo no trabalho e ela vai ter dificuldade de conseguir uma colocação que renda a ela um valor que seja confortável para a vida dela. E infelizmente isso é coerente, porque se a escola prepara pra vida e a vida tá uma merda, a escola então tem que ser uma merda, pra essa pessoa já saber que vai ser uma merda depois. É basicamente isso, é muito louco, né? É uma loucura. E assim, esse aluno que não foi pra pizzaria porque ele tinha que estudar, a gente entende a dor dele também. Claro, pô. Porque a gente não oferece outra opção pro cara. Então assim, ou eu vou pra diversão e não me divirto genuinamente porque eu vou ter um prejuízo depois que eu não quero ter que administrar, que é o prejuízo talvez do desempenho ser abaixo do esperado, ou eu perco a minha diversão da minha vida nesse momento para garantir uma migalha de respiro que vai ser nessa avaliação eu não fui tão mal. E também isso não está garantido porque o nervosismo que ele vai acumular estudando no fim de semana em vez de ir na pizzaria vai fazer ele chegar na segunda-feira puto com o mundo e não vai render bem e vai tirar uma nota ruim mesmo assim. É um ciclo. E aí é um ciclo que jamais terminará. Nunca se a gente termina. Não mudar. Não vai. Entendeu? A gente precisa repensar. E aí, mais uma vez, por que o novo ensino médio deveria ser importante? Para repensar essas práticas. Para modificar essas Não, práticas. ela potencializou. Eu acho que ela não mexeu. Ela deixou de... Na real, ela potencializou, porque a escola privada tem mais provas. Isso. Sim. E aí a escola pública não tem mais provas porque retirou algumas disciplinas. O que não é bom também. Não, é uma merda. Assim, é uma merda. Exatamente. Porque aí eu nem sei como é que é a avaliação do brigadeiro caseiro. Eu quero fazer um brigadeiro? Aí vai distribuindo pra escola, né? Pô, fazer um brisadeiro lá. Ó, isso aqui é diferenciado. Mas, pô, essa é a realidade, sim. Qual é o rolê? Porque, no fundo, se você parar pra pensar, o jovem... Eu nem acho que... Assim, eu entendo que o professor... Nós somos professores, nós dois aqui. Você não. Cara, você não... Fui excluído do debate. Não, você mesmo começou o programa você dizendo. que falou, você que cortou a gente. Mas se tem empresa decidindo por vocês, eu também posso entrar nessa porra desse papo. Então é aberto pra qualquer um, porra. Essa invertida foi boa. Foi ótimo. Mas Muito assim, bom. eu entendo o lado do professor que também tá super arrochado nisso tudo. Mas eu penso sempre que quem é que a gente atende enquanto serviço numa escola? O aluno, pô. É isso. E esse aluno tá sendo atendido? Também não tá. Tá fudido. Então assim, o professor não tá valorizado, tá mal remunerado, tá acumulando função, tá tendo que dar aula de coisa que ele não preparou para dar aula, é uma merda, eu entendo isso. Mas querendo ou não, nós somos os profissionais da história, então a gente tá acostumado a lidar com precariedade também, porque a educação nunca isso, foi mas muito verdade. diferente disso. É isso. Mas o aluno, ele não tem culpa de nada, cara. O aluno não tem culpa de nada. E só tá saindo mais doente, não tá saindo capacitado, não tá sendo preparado pro mundo, a real é essa. Tipo, porque é um tipo de educação neoliberal pra caralho. Sim. Mas é um tipo de neoliberal burra. Porque não tá preparando a mão de obra, pô. Ah. Não tá profissionalizando nada.
Essa é a realidade. Tá buscando um mecanismo pra essa porra de empreendedorismo. E, assim, pelo amor de Deus, eu super entendo quem empreende. Eu entendo que é um jeito de tipo, ganhar a vida, de conseguir passar, às vezes, as barreiras sociais. É muito difícil, mas as pessoas A gente conseguem não tem nada atravessar. contra. Mas tem que a ser uma gente tem opção. até amigos que são empreendedores. Mas o problema todo é quando o empreendedorismo é a única tua opção. Eu preciso te ensinar a pensar como empreendedor. Pensar só te sobrou isso, né? Eu vou ter que mudar teu mindset. E pra quê? Pra que você consiga sobreviver na sociedade. Porra, meu irmão, a sociedade falhou pra caralho. Não te sobrou uma CLT? Não te sobrou uma... Não, porra. E aí outro dia eu vi um camarada que é liberal, mas que sempre teve tudo pelo pai, montou loja porque o pai deu dinheiro. Curioso um cara desse ser liberal, né? Caramba! Não, mas a história do pai é fantástica. Veio de longe e tal, ganhou a vida, e aí deu tudo pro filho, Sempre graças a é. Deus. E ele falou que assim, CLT é muito difícil, pô. Porque o empregador tem que pagar muito dinheiro. CLT é muito difícil. CLT é muito difícil. É bom o cara não ter nenhum tipo de direito, é bom o cara não ter direito às férias. Para esse tipo de gente, vai o discurso de que qualquer coisa hoje é trabalho análogo à escravidão. Exatamente. Porque hoje em dia tá difícil, né? Não pode mais nada agora, qualquer Porra, coisa. que pena que não pode mais deixar pagar a pessoa com comida só e ela trabalhar 13, 14 horas diária, né? Deixar ela dormindo. É muito difícil, de fato. Me lembrou um vídeo do Paulo Cogos em que ele começa o vídeo falando assim: você já agradeceu a um herdeiro hoje? É real isso. É real, é real. É isso aí, pô. Os herdeiros herdarão. Porque o herdeiro é que dá emprego, dá trabalho e tal. Então vamos lá, rapidinho aqui. É horrível isso. Que filha da puta. Não, Agora sim, a gente pode chegar num consenso que os três aqui são a favor da revogação do novo ensino médio, certo? Sim. Vou pensar, deixa eu pensar. Você, chefe, que tava meio que por fora e tomou muitas surpresas Tomei hoje. muitos sustos. Você que tem uma jovem entrando no ensino médio, ficou preocupadíssimo, Muito. né? O futuro dela E aí, tá triste. assim, por que é necessário revogar? É porque todo mundo aqui é a favor da revogação. Mas por que é necessário, Brian? Já não tá claro? Eu não sei se... Muito obrigado. Acho que o programa foi só sobre isso. Vamos pro nesse... Não, vai, fala. Mas olha só, eu queria levantar uma coisa nesse... Vamos ficar nesse- Acabou, foda-se. Acabou o programa, acabou. Foi igual o Rogerinho do Engar. Acabou o programa, acabou. Inclusive, estamos na terra aqui do Rogerinho. Olha aí. E aí, cara, porque o presidente, né, o Lula, ele falou de não revogar, mas de reformar, né? E aí, qual seria a condição de uma reforma nisso ser benéfica ou ser útil? Então, qual é a minha ideia do... Não estou defendendo não, porque tem que reformular, não tem que reformular não. Mas eu entendo como essa reformulação a partir do momento que a gente entende que o antigo estava ruim. Então eu vou reformular vou dar estrutura para a base, para repensar a rede, para ver o que vai funcionar. Porque, tipo, revogar seria cancelar tudo e voltar pro antigo. E voltar pro antigo. E aí a gente tem um problema, assim, e é um problema, não é a gente, tipo, é um problema estrutural da educação. O que vai ser feito com esses 2 anos que essa galera estudou nesse novo ensino médio? Porque elas estavam preparadas pro novíssimo Enem. Novíssimo é muito bom. O mais novo Enem. E aí... Como é que vai ser feito com esses 2? É uma dúvida que eu tenho de fato. O que vai ser feito com esses 2 anos? Quando chegar o vestibular dessa galera, né? Como é que vai ser, tá ligado? E assim, um outro rolê. No ano que vem, a gente vai ter esse novíssimo Enem. Teríamos. A gente não sabe ainda. Não sabe como é que vai ser ainda, porque não foi decretado. O Lula não... Inclusive, a suspensão tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Ele suspendeu por hora, falou, vamos suspender para ver qual é o que vai acontecer aqui e tal. Mas a pergunta é, esse jovem que estudou, por exemplo, na rede pública, que teve matéria com brigadeiro caseiro, a arte de morar, e por aí vai. Mundo Pet SA. Ele vai e decide fazer a UERJ. Só fala uma coisa, se fudeu. Porque o modelo de vestibular não vai acompanhar nada disso. Não vai. Porque só quem vai acompanhar vai ser o Enem. Exatamente. E os outros vestibulares vão continuar como estão. E aí quem é que vai ter condição de fazer esse vestibular? O cara da escola pública? E aí tu já exclui o cara mais uma vez de um outro rolê. Entendeu? Então assim, tem que reformar, tem que revogar, mas a gente tem que ter cuidado com essa molecada que já tá 2 anos. E outra, vamos revogar, mas a gente precisa fazer alguma coisa. É revogar e não é voltar. Voltou como antigo, parabéns, uhul. É isso, não pode, Vamos revogar isso porque tá um lixo
porque essa é a realidade. Mas vamos repensar isso aqui. Como é que a gente vai colocar? Pô, beleza, tava uma merda. Mas, ó, isso aqui parece que funcionou, isso aqui. Pô, vamos tentar colocar isso aqui como um projeto à parte? Ó, não tinha como tirar essas disciplinas. Vamos colocar essas disciplinas. E aí, agora as escolas vão ter que ir até 3 horas da tarde, 2 horas... É estender. É difícil, né? Sim, mas na minha visão, o caminho natural para a gente suprir essas necessidades é horário integral. Porque, na real, eu sempre falo, escola integral só existe no Brasil o nome. Porque em qualquer outro lugar é escola. A galera já passa, a maior parte. Tu vai, por exemplo, óbvio que assim, vai pegar a Alemanha, mas a Alemanha de 7... Não, na real, a Alemanha, eles tinham um horário de 9 e pouca até 4 horas da tarde. Não precisa acordar muito cedo. Chega 9 horas, de boa. Sai 10 horas, sai 4 horas. Tem escolas que, assim, no mundo inteiro, Espanha, tudo lugar... O difícil de ter escola integral nesse nível tão maximizado é que a gente não tem, por mais incrível que pareça, escola suficiente. Sim, não temos. Porque a gente atende 2, 3 turnos justamente porque concentra um monte de gente na mesma escola. Na mesma escola. Se for integral, vai ter que ter um escoamento. Então, assim. mas aí que tá. Da mesma forma como o novo ensino médio foi pensado a longo prazo, é pensar isso a longo prazo. Olha só, a gente precisa, tem demanda, por exemplo, o Guimarães. Cara, na época que a gente estudou no Guimarães tinha quase 3 mil alunos. É isso aí. Tem 25 salas lá. Exatamente. Eu lembro que na época tinha 4 terceiro ano. Isso. Era um bagulho muito imenso. Era da 4, 3004. É um bagulho imenso. E aí eu pergunto a vocês, hoje já foi no Guimarães esvaziadíssimo. Muitos anos eu não vou lá. Muito esvaziado. Tem CIEP lá em Queimados que tem 3, 4 turmas só. É isso. É repensar isso, reestruturar. A ocupação também está muito mal feita, né? Exatamente. E é necessário que venha de cima para baixo. É necessário que o MEC entenda, estude as localidades e comece a pensar, vai ter que investir aqui porque precisa construir uma escola a mais aqui, e a gente vai gradativamente reforçando. E tem que pensar isso autonomamente enquanto política pública, sem ficar nesse negocinho de negociação com empresa privada. Sim. Porque senão você acaba se submetendo ao que eles estão querendo, né? Daqui a pouco o Mac é McDonald's também, porque vira empresa. É isso. Se deixar na mão das empresas privadas, eles vão contaminando vão fazer tudo que eles querem, né? Eu vou usar um verbo que o Clóvis já usou aqui, que é vampirizar. É isso aí. Eles vão vampirizar o modelo educacional. Então, assim, já estão fazendo. Eu, particularmente, eu tenho a minha visão de que é necessário revogar, mas a gente precisa repensar. Revogar por revogar, a gente volta para estaca zero. E é uma merda. Mas não dá para deixar do jeito que tá. Não tem condições da gente deixar essa porra rolar da forma que tá. Tá ligado? E é isso, mano. Tem mais alguma coisa? Muito triste. Muito não, triste. é isso. A gente terminou numa bad vibe. Eu acho que é o único programa que a gente terminou muito numa bad vibe. Porque o diagnóstico é muito ruim, É cara. muito ruim, muito preocupante e, assim, é urgente. É Só que urgente esse porque é o já problema. está causando dano. É urgente, mas a solução não é urgente. A solução é E é prazo. isso que é foda a gente pensar. É urgente, a solução não é urgente e as decisões tomadas até aqui só pioraram o cenário em vez de melhorar. É isso. E aí, o que a gente pode concluir? Que a gente se fudeu. Muito. Momento Caio Mecenas. Momento Caio Mecenas. Vambora. Fecha aqui em mim. Dá zoom aqui na câmera. Pra você que chegou agora não sabe o que é o Momento Caio Mecenas. Brian, o que é o Momento Caio Mecenas? Ele tá igual o Jair Rodrigues. Tem chiquitinho, que O Caio Mecenas é um momento de indicações do programa, onde a gente pratica o mecenato, que é financiar outros artistas, produtores. Financiar só indicando. Né? Isso é bem claro. Exatamente. A gente não é todos pela educação, a gente não tem dinheiro. Muito bom, muito bom. Então a gente financia falando sobre. Quem começa? Ficou um silêncio. Pô, o apresentador que precisa. Olhando pra ele, falei, e aí? Mas vamos lá, eu vou indicar primeiro, porque eu sempre empurro pra vocês. Vai lá, aqui. vai você. E aí, vou indicar primeiro. Vou indicar uma série Ele tá com medo de alguém indicar a mesma coisa que ele. Não, não é, porque a gente... Não é. Então vai lá. E aí... Que já aconteceu. Já, você... Sempre. Direto, a gente... Porque a galera acha que a gente combina direitinho. Não, a gente, na verdade, pensa na hora. Às vezes a gente pensa na hora. Normalmente, no final, quando a gente vai, chama a vinheta e fala, caralho, o que eu vou falar aqui agora? Mas, ó, vou indicar a série Merli. Eu acho que tá na Netflix, Merli, se eu não me É engano. uma banda isso também, né? É uma banda Merli?
Não sei. Com roupa nova. Tem, pode crer. Ela estava na Netflix, eu não sei se ela ainda está. A banda? Não, Não, caralho. a série. Não, tá na Netflix Tá na ainda. Netflix. É uma série que tem 2 temporadas. O Merli é um professor de filosofia totalmente diferente do convencional, que faz práticas diferentes em sala de aula. E eu gosto muito da série porque ela trata temas filosóficos com os problemas reais dos alunos, com temas reais da juventude. Então ela faz esse paralelo e faz com que a aula se transforme em algo interessante, mesmo sem brigadeiro caseiro, mesmo sem Mundo Pet S.A. E aí, eu me envolvi muito com essa série, porque eu de fato achei o Merli sensacional, a forma como ele aborda. São 2 temporadas. Tem agora a terceira, que é uma outra parada, e ficou uma merda, ficou um lixo. É mesmo? Eu Sabia. não gostei. Com ele ainda, com a mesma lógica, não? Porque assim, eu ia dar um spoiler aqui agora. Ah, tá. Assista só a primeira temporada. A segunda é boa. A segunda é boa. É a primeira e segunda. A terceira é um lixo. Entendi. Pode jogar fora. Então vale muito a pena porque é isso. Ele pega e trata sobre questão de gênero, sobre questões... relacionamento com os pais, preconceito. Ele trabalha tudo isso a partir da filosofia. Então vale muito a pena. E esse é o meu recado, porque eu acho que a educação, ela pode ser interessante. E ela tem um mecanismo para isso. O que tá faltando é dar condições para que esses mecanismos exerçam ali a força e fazer com que a educação seja interessante. Porque os professores, eu falo assim, a rede pública é totalmente sucateada, mas os profissionais que estão na rede pública, eles são os caras que a rede privada quer. Que é um cara extremamente capacitado, só que na rede privada ele tem toda uma estrutura, é quadro multiuso, é data show, é som, é pirueta, tem tudo lá. Enquanto na rede pública não, então a estrutura é que falta. Então, eu acho que a gente tem como modificar e o Merli mostra muito isso. Então, chefe. Caraca, quando você foi falando, Que veio foi? me vindo o... Não, porque eu achei legal ele falando, né? Pode ir. sim. Pô, bate aí. Não, o legal é porque a série, desculpa, patrão, rapidinho, não, mas é vontade. que a série Merli, ela é sobre educação, é sobre a relação de professor-aluno, mas ela não é uma série fofa. Não. Porque a gente vem Extremamente muito pra essa tenso. coisa de educação que assim, É uma coisa meio franciscana, né? Uma e- missão. Isso, é aquela coisa salvadora. E não, o Merli é um cara super politicamente incorreto. assim. Politicamente correto, grosso pra caralho, tá ligado? Extremamente grosso com os alunos, mas ele traz essa coisa do mundo real. O mundo real é aquilo dali, tá ligado? Não é fofo o mundo real. Isso. É um caos. É legal. Bom, eu ia indicar um negócio aqui que ia... Acho que ia ser meio óbvio que eu ia indicar o filme Sociedade dos Poetas Mortos, Pô, um puta filme. que é um excelente filme, mas... Só que é fofo, aí não... É fofo. É fofo. E a gente Então- esse programa foi o programa mais bad que a gente fez até agora, tá então ligado? eu vou indicar- Nem o Burnout foi tão bad assim. Não foi, então Pra vou- você foi, que até hoje você fala disso. Eu tô traumatizado até agora. Eu vou indicar um episódio aqui que tira sarro um pouco, um episódio de uma série que tira sarro. Black Mirror. Não é. Que tira sarro dessa questão da empresa, de uma empresa privada tomando conta de uma escola e fazendo uma revolução em benefício de criar produtos e tal, e cagando para o ensino das crianças, que Nossa. é um episódio dos Simpsons. Que Genial. eu não sei aqui exatamente o número do episódio, que ele bota aqui o episódio 235, mas é um episódio da 11ª temporada chamada A Grande Vigarice. E é exatamente isso que acontece. A escola pública da cidade ali, de Springfield, ela vai à falência por uma questão lá, e uma empresa público-privada lá, eles fazem uma parceria público-privada ali, onde uma empresa toma conta da escola, né? E aí eles colocam um monte de matérias assim que é muito nada a ver, Foda-se, tipo né? brigadeiro caseiro. E só que na real aquilo ali... Donuts caseiro, no caso do Simpsons. Donuts caseiro, caseiro. né? Só que na realidade aquilo ali escondia um plot maior, que era a criação de produtos, umas questões ali. Enfim, um episódio interessante, divertidinho. E é curtinho, bom. É curtinho, Você é curte. divertidinho. E a minha outra indicação é um álbum musical que é o The Wall, do Pink Floyd, que fala muito sobre essa questão da educação, né? Que vai... É isso, ele fala sobre essa parede que a gente tem entre... Enfim, é um grande... Caralho! Os malucos estão quebrando fácil hoje. Enfim, ouçam The Wall do Pink Floyd, busquem a história, eu nem vou me aprofundar aqui, mas tem muito a ver com o tema Muito que a bom. gente tocou aqui. Muito bom. Vale até o filme junto, né? Assim. Tem o filme, é porque eu não me lembro qual era o nome do filme. The Wall. The Wall. Eu juro que é The Wall. Era The Wall também,
O Joe. Me embolei feio aqui. Não, Mas de quem é o diretor? É do Alan Parker. Isso. Alan Parker. É isso. Eu dei uma lida sobre Brian, isso. e o Brian é ótimo com esses nomes assim, né? Tua indicação. Eu vou indicar um filme adaptado de um livro japonês chamado... É sempre assim. O quê? É sempre um rolê muito aleatório. Qual foi, japonês, tibetano, é o Buda tibetano lá. Um filme norueguês que só passou. É em- sempre um bagulho assim. num circuito Mas isso é isso que a gente fechado. espera de você, Mas é isso que a Brian. gente quer, é isso que a gente É quer. isso que a gente quer, vai lá. Esse é o nível Brian, pô. Ai, meu Deus. Tem que justificar a marcação. É, pô, é isso. É um filme chamado Batalha Real, ou em inglês Battle Royale. É o jogo, né? Que, então, tem jogo também. Na verdade, o Battle Royale ele é como se fosse uma espécie de gênero até de cultura, né? Tipo, de jogos, de filmes, de Eu tava séries. zoando, mas eu sei que... Não, mas tinha é nada a ver. verdade, é verdade. Qual é a parada? É o lance de jogo de sobrevivência. Você pega um jogo tipo Free Fire, ele tem a lógica de Battle Royale. Você Sim. tem tantos jogadores no mesmo ambiente. tem que sobreviver. Eles têm que se matar até um sobrar. Os Jogos Vorazes popularizou muito isso, né? Inclusive tem uma disputa até meio judicial, se eu não me engano, da Suzanne Collins com o autor do Battle Royale, que eu esqueci o nome dele agora, porque os Jogos Vorazes fez muito sucesso com essa lógica de pegar um monte de gente, botar pra se matar ali, até sobrar um pra ser o vencedor. O Battle Royale é um livro anterior aos Jogos Vorazes. Então, assim, será que a Suzanne Collins teria pegado o seu plot dentro desse livro e tal? O fato é que foi feito um filme também. E qual é a história do Battle Royale, né? É uma história que se passa no Japão, é um futuro distópico. E assim, o desemprego tá estourando, a vida tá muito ruim, então não tem lugar pra todo mundo na sociedade. Então o que eles decidiram fazer? Eles aprovam uma lei no Japão, nesse Japão distópico. O curioso é que a lei, ela se chama Lei BR, tá? Eu juro, não sei se tem a ver com o Brasil, mas é a Lei BR. E nessa lei, ela faz o seguinte, pega o aluno que tá em processo Pô, educacional... Berba, tá Royal, não? Ah, é? Gente... É verdade. Mano, é a primeira vez que isso aconteceu e eu me senti um gênio agora. Eu cheguei Eu no não nível... lembro se no filme eles falam Chegou no isso. nível Brian. Cheguei no nível branco, porra! Mano, a tua cara, tipo... Caralho. É porque eu mesmo. Aí, lembrava. tipo, tu deu uma travada. Caralho. É tipo o Sheldon. Eu não sei essa informação. Meu Deus. É verdade, porque eu não lembro no filme como é que eles falam da lei, mas é lei BR, enfim, lei Sim. do Battle Royale, é verdade. E qual é a proposta? Eles pegam um aluno que tá no 9º ano de escolaridade, tipo assim, cara, não vai ter lugar pra todo mundo, o desemprego tá uma merda, a inflação, sei lá, o nível de vida tá muito ruim. Então eles pegam os alunos, botam numa ilha e falam assim, cara, Caralho. é isso. É isso. Quem sobreviver... Quem sobreviver segue aí, vai em mercado de trabalho e tudo mais. É isso. E é matança. É matança. É Meu isso. irmão, que loucura. Mas De olha quando é só. esse filme? É de 99, eu acho. Metaforicamente, 2000 e pouco. é Deixa, isso eu que posso tá pesquisar aqui. acontecendo com a cabeça mas, ó, dos é isso. jovens. É isso. Deixa eu caçar aqui. Cara, é que de loucura. 2000, do ano 2000. Que loucura, 99, mano. 2000, É, vou Aí pega procurar. a galera e bota. E aí o filme, assim, são os adolescentes japoneses tendo que sobreviver, enfim. Aí, vocês, claro, vai ter as parcerias que eles vão fazer entre si, mas no fim das contas tem que sobreviver um. É, e aí, mano? E é isso. E aí, que assim, loucura. é uma ilha, né? Mas ela tem um formato escolar, não sei o quê. Então, assim, é um monte de adolescentes se matando dentro de uma escola porque não tem lugar pra Não todo tem mundo. lugar pra então, todo melhor que seja agora. uma Cara, é meio puta- Thanos o uma puta bagulho, metáfora. né? Meio Thanos. É, total. É. E tem um livro. O livro é um bagulho desse tamanho, assim. Ai, não, eu não vi. Eu não Melhor li. ver o filme. Eu só vi o filme. só vi o filme. Tô com preguiça. O É ensino isso. médio não me preparou pra ler isso. Mas, ó, queria agradecer a você que ficou aqui até o final. Muito obrigado. Lembre-se que a gente não quer encerrar nenhum debate. Esse, tudo bem que a gente encerrou, né? A gente refletiu aqui, mas a gente quer que você continue refletindo aí sobre o novo ensino médio. É porque assim, a gente concluiu que, nesse caso, O nosso, sobre o ensino médio, é a isso. nossa opinião, mas há muitas questões a se Claro. discutir de como a gente pode melhorar, do que a Não, gente pode resolver. Então você pode pensar aí na sua casa. É importante que você reflita, é importante que você pense. Se É, concluir igual a gente é melhor. É melhor ainda. Mas é importante que você reflita sobre isso. Acho que é importantíssimo todo mundo pensar sobre para onde a educação brasileira está indo. É importante lembrar que a educação é a única saída para uma sociedade. Mas aí, queria pedir a você, cara, que ficou até aqui, para você dar um joinha no vídeo, para você comentar esse vídeo, o que você achou desse vídeo, você concorda, você discorda, apresenta o seu ponto aí.
Nossas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais. Qual é a rede social, patrão? Canal do Clóvis Oficial tá aparecendo aqui no seu televisor ou na descrição do vídeo ou do podcast onde você estiver escutando. E tem um Telegram também, que ninguém sabe aqui qual é o Telegram, mas tem um link lá na postagem, vai ficar o link? Brian? Deve ficar. Ok. Ok. Queria agradecer a galera da Casa Utopia. Obrigado, Eric, que tá aqui fortalecendo a gente. Você deu espaço pra gente gravar, pra gente retomar nessa terceira temporada nossa. E queria pedir um favor, cara. Você tá ouvindo a gente no Agradece Spotify? o diretor também, cara. Diogo, obrigado, tá? My love. Aí, queria agradecer, pedir a você que tá aí ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas, mano. Dá umas 5 estrelas, compartilha no seu story. É isso que eu ia pedir. Apresenta pra um amigo, apresenta pra uma amiga. Isso, é uma pra rede do bem, né? pô. É uma rede do bem. Isso aí, vamos fazer Você a corrente só do bem igual apresenta. aquele filme do Bon Jovi. Muito obrigado. Tchau.